Clube dos 27. Você não vai querer ser um convidado VIP deste clube. De Janis Joplin a Jim Morrison. Entenda como os óbitos de estrelas da música se encaixam em uma hipótese bizarra. Jim Morrison. O vocalista do The Doors sempre se envolveu em polêmicas e era conhecido por seus constantes abusos de álcool e drogas. Na primavera de 71, ele e sua namorada Pamela Courson estavam em Paris. Morrison teria passado por problemas respiratórios e foi encontrado morto deitado em uma banheira. Como uma autópsia não foi realizada, nunca se soube ao certo qual a causa de sua morte, embora muitos especulam que tenha sido por overdose. Outras teorias dizem que ele foi assassinado a mando de uma fã que alegava ter um caso com ele. Nada foi provado. Jimi Hendrix. Considerado por muitos como o melhor guitarrista de todos os tempos e um dos mais influentes músicos de sua era, a morte do artista ainda é alvo de controvérsias. A autópsia diz que seu falecimento ocorreu após Jimi ter ingerido 9 tipos de soníferos e que ele teria se asfixiado em seu próprio vômito. No entanto, outras teorias indicam suicídio ou homicídio. No auge de sua carreira, nada justificaria sua morte, a não ser algo sobrenatural. Janis Joplin. A icônica Janis Joplin, rainha do rock, era esperada em um estúdio para gravações, entretanto não apareceu. Preocupado com seu atraso, apesar de serem frequentes, seu produtor Paul Rothchild enviou seu assistente ao hotel para encontrá-la. Ao entrar no quarto, ela foi encontrada entre a mesa de cabeceira e a cama, com marcas de agulhas no braço e um nariz quebrado. A morte foi considerada suicídio, mas as evidências e nariz quebrado apontavam para um assassinato. Janis era da geração paz e amor, não dando indício algum de ser uma suicida. O caso nunca foi solucionado. Esse era um preço a se pagar devido ao preconceito da sociedade com artistas de rock. A polícia já os condenava por, teoricamente, serem usuários de drogas. Brian Jones. O fundador e multi-instrumentista dos Rolling Stones era conhecido por seus constantes abusos de drogas, o que acarretou em seu afastamento da banda em 69. No mesmo ano, ele foi encontrado imóvel no fundo de sua piscina. Apesar da morte ser registrada como acidente, o uso de drogas e álcool no dia pode ter sido um facilitador para a fatalidade. Teorias da conspiração alegam que sua morte foi encomendada por alguém que não queria que Brian recebesse qualquer valor pelo sucesso dos Rolling Stones. Robert Johnson, chamado de rei dos Delta Blues, tinha os dedos tão rápidos que as pessoas diziam que ele havia vendido sua alma para o diabo em troca de seu talento. A morte em agosto de 1938 foi tão misteriosa quanto sua vida. Apesar da autópsia sugerir que ele morreu de sífilis, muitos acreditam que ele foi envenenado por um marido ciumento de uma de suas diversas amantes. Outro mito diz que o diabo voltou e pegou o que lhe era devido. Mefistófeles, sempre por perto. Kurt Cobain. Rotulado como a voz de uma geração, Kurt fez muito sucesso nos seus tempos de Nirvana. Em 94, ele, Courtney Love e sua filha Frances Bean Cobain se mudaram para uma casa em Seattle. Meses depois, ele seria encontrado morto por um eletricista na estufa da casa, onde cometeu suicídio. Na época, Kurt não demonstrava nenhum indício de depressão ou lado suicida, o que deixa sua história ainda mais tenebrosa. Por que se matar no auge da carreira, ganhando vários prêmios e milhões de dólares? Ou o sucesso destas pessoas tem validade de apenas 27 anos? Amy Winehouse. O histórico da cantora com as drogas era tão grande que seu hit Rehab descrevia muito bem sua vida. A relação se agravava ainda mais pelo fato da cantora apresentar um quadro de bulimia e ter inúmeros problemas pessoais. Em 2011, ela foi encontrada morta em seu apartamento após ingerir abusivamente altas doses de álcool. Diferente dos demais, esse era um destino que todos previam que aconteceria com a Amy.
mas ninguém esperava que fosse 27 anos. Jacob Miller. Miller era um homem exuberante, possuído por características peculiares diante dos demais cantores de reggae. E no Inner Circle conseguiu fixar hits inabaláveis na história do reggae, incluindo All Night Till Daylight e Forward Jah Jah Children. Ele também fez parte, em 1978, de um famoso concerto em Kingston chamado One Love Peace Concert, onde Bob Marley juntou as mãos com Edward Seaga e Michael Manley. E teve um papel divertindo no maravilhoso longa-metragem chamado Rockers, de 79. Miller morreu em 80, pouco depois de ter visitado o Brasil ao lado de Bob Marley. Ele tentava dirigir e fumar baseado ao mesmo tempo quando o carro que dirigia bateu num poste e o vocalista quebrou o pescoço, caindo em uma pedra.